Então, gente, para os pós-medicinais, o insumo ativo ele vai ser incorporado na porção de 10%. Então, por exemplo, se você tem 50 gramas de pó, você vai acrescentar 10% do insumo ativo, que seria 5 ml, um exemplo, tá? Em cima do insumo inerte. Aí você vai homogeneizar e depois vai colocar para secar em uma estufa, tá? Com inferior a 50 graus. Mesma coisa. Por que isso? Porque você vai secar e vai fazer com que o álcool evapore e fique apenas o insumo ativo naquele pó medicinal. Beleza? Então, os supositórios e os ovos, eles também vão ser manipulados dos seguintes procedimentos. Você vai preparar a base do óvulo e depois vai impregnar o insumo ativo. Então, você vai incorporar aí até 5% do insumo ativo naquele óvulo, tá? E depois você vai fazer o quê? Vai moldar aquele óvulo, beleza? Então, como será o preparo do pó medicinal? Então, para a gente fazer um pó medicinal, aqui a gente vamos fazer o quê? Um pó medicinal também ele nada mais é que um talco medicinal. Então, para eu fazer esse talco medicinal, eu tenho o quê? O meu veículo, ou como eu costumo falar para vocês, o meu insumo inertes. Então, o meu insumo inertes ele pode ser o amido, o carbonato, o esterato, o silicato. E eu tenho o quê? Para poder fazer um medicamento homeopático, eu preciso do quê? Do insumo ativo. Então, esse insumo ativo ele pode ser líquido ou sólido, tá? Então, suponhamos que você começou a trabalhar numa farmácia de manipulação. O médico, ele prescreve isso aqui para o paciente dele tomar. Ou, desculpa, para passar. Então ele fala que o paciente fulano de tal, porque toda a receita homeopática, ela tem que ter o nome do paciente, os dados do médico, como CRM, tudo como se fosse uma receita normal, tá? Então, vamos lá. Na receita, ele peça que você faça um talco medicinal a partir do insumo ativo, o que? Sulfur DH3. Tá? Então, o insumo ativo vai ser o sulfur 3DH, correto? Então, você já sabe que esse insumo ele vai estar na potência. Qual é a potência desse insumo? A potência, lembra que você tem que dinamizar até chegar na potência 3. Beleza? Você foi lá, fez a dinamização, chegou na potência 3. Então, a gente vai trabalhar aqui com um outro também, para fazer esse talco, a gente vai trabalhar com insumo inerte chamado trisilicato de magnésio. Então, eu vou impregnar esse sulfur 3 nesse silicato e depois eu vou levar na estufa, né? E depois o cliente vai fazer o quê? Onde o médico indicou, passar no local afetado 3 vezes ao dia. Uso externo. Lembra? Porque a gente está fazendo fórmula de uso externo. Então, tudo isso tem que conter também. Então, como será a preparação do pó medicinal? Então, aqui eu coloquei para vocês uma técnica de preparo. Isso era para a gente fazer na aula prática, essa técnica de preparo. Mas como eu não sei se vocês vão ter aula prática, então o modo de preparo seria o seguinte. Você vai pegar e vai pegar a potência que o médico solicitou. Qual foi a preparação? Qual foi a potência que o médico pediu? Que seja na potência 3DH. O que significa? Na potência 3 decimal de quem? De Hahnemann. Beleza? Depois você fez isso, você vai perceber se a substância é irritante ou não, tudo isso. Se não for irritante, você vai mandar fazer. Então, o que, que acontece? Se caso tivesse mais insumos ativos, você homogeneizaria também. Depois você vai fazer o que? Vai acrescentar o insumo ativo naquela proporção do inertes.
Sempre o insumo ativo ele vai ser colocado na proporção de 10%. Então, por que 10%? Sempre vai ser 10%. Aqui o médico não pediu 100 gramas. Cadê? Deixa eu pegar de outra cor aqui para não atrapalhar vocês. Aqui, ó, no conteúdo, quanto que o médico pediu? 100 gramas. Se eu tenho 100 gramas, eu tenho que usar 10% do insumo ativo. 10% de 100 gramas, eu vou usar 10 gramas do insumo ativo. Beleza? Vou homogeneizar, vou colocar numa estufa com temperatura inferior a 50 e depois eu vou rotular. Depois colocar num potinho e rotular. Como seria esse rótulo? Eu teria que ter o nome do paciente, a substância, a forma farmacêutica, então pó medicinal, e o modo que aquele paciente vai usar. Tem que conter nesse rótulo. Tá ok? Então, essa é a forma de preparo de um pó medicinal. Bom, temos também a solução otológica. Então, a forma homeopática de uso externo, né? Então, a preparação otológica, a gente tem como veículo ou insumo inertes a água, as soluções hidroalcoólica, a solução hidroglicerinada e as soluções glicólicas. Então, toda vez que eu for fazer uma preparação otológica, eu tenho sempre que verificar o pH final da minha fórmula. Porque ela tem que ter o mesmo pH da minha fisiologia, do meu corpo. Então, qual que seria o pH da solução otológica? Então, o pH da solução otológica que eu preparar, sempre a preparação otológica, seja ela produto homeopático ou não, a solução otológica ela tem que apresentar o pH entre 5,5 e 6. Tá? Então, no final da preparação, eu vou lá, coloco o pHmetro ou a fitinha de pH e vejo se o pH está entre 5,5 e 6. Se não tiver, eu vou ter que corrigir esse pH. Beleza? Então, gente, a solução otológica ela vai seguir também um preparo especial. Então, a técnica de preparo vai ser preparar o medicamento na potência solicitada pelo médico. Né? Então, você vai pegar a potência solicitada pelo médico. Observar em baixas concentrações se o medicamento não é irritante. Se tiver mais de um insumo ativo, você tem que homogeneizar bem. Você vai acrescentar o insumo ativo no insumo inerte na proporção de 10%. Sempre olhar a validade. As soluções ela pode ser hidroglicerinada glicólicas. Então, a duração é 3 meses. Tá? Pode também ter como insumo inerte a água. Se você fizer uma solução oftálmica, é bom sempre uma semana, você colocar sempre uma semana sobre refrigeração também. Beleza? Esse é o modo da preparação otológica. Vai seguir quase o mesmo da pó medicinal. Então, gente, só para nós finalizarmos nossa aula, nós temos também as formas farmacêuticas para a homeopatia semissólida. Então, as formas farmacêuticas semissólidas, elas podem apresentar penetração na pele, elas podem apresentar pouca penetração na pele, ou elas também podem não apresentar penetrações na pele. Então, essas formas farmacêuticas, no caso das semissólidas, elas são muito utilizadas para ser aplicada na pele. Né? Então, a gente tem essas formas farmacêuticas semissólidas como os cremes, os géis cremes e as pomadas. Então, cada uma tem uma sua peculiaridade. Por exemplo, os cremes, eles são nada mais, nada menos que emulsões do tipo óleo e água ou água e óleo. Isso vocês vão ver muito na farmacotécnica, o que é uma base água-óleo e uma óleo-água, né? Então, o princípio ativo ele vai ser adicionado nesse creme, onde vai ser homogeneizado ou disperso na base adequada. Então, o creme vai apresentar uma consistência macia, mais aquosa, com penetração na pele. Já os géis são suspensões de pequenas partículas inorgânicas
ou de grandes moléculas orgânicas, né? Interpenetradas por um líquido. Então, você vai, para formar um gel, você tem que ter o carbômero. Esse carbômero vai ser umedecido com o líquido e ele vai formar assim um gel, tá? Então, o gel ele apresenta pouca penetração na pele, tá? Temos também os géis cremes, que são preparações de aspecto homogêneo, que ele vai apresentar algumas características, como vai apresentar uma característica de um creme, mas também quando você passar na pele, o aspecto dele vai parecer aquele gelzinho, sabe? Então, por isso que ele é chamado de gel creme, porque ele vai ter as características tanto do gel quanto do creme ao mesmo tempo. Temos também as pomadas, que vão ser formas farmacêuticas que vão apresentar uma consistência macia, só que nessa consistência, além de ser macia, ela vai ter o quê? Uma oleosidade, tá? Então vai apresentar pouca penetração na pele, possui base monofásica que podem estar dispersas na substância sólida ou líquida, tá ok? Gente, então o que nós vimos na aula, no geral, tanto nas formas farmacêuticas de uso interno e externo? Então a gente aprendeu que a homeopatia ela é dividida em duas fases, que são as formas farmacêuticas de uso interno e a de uso externo. Beleza? Aprendemos também para que servem as boas práticas de manipulação. Lembra? As boas práticas de manipulação são regras ou normas que nós devemos seguir para que possamos ter um produto homeopático com qualidade. Beleza? Então, foi mais ou menos isso que a gente viu nas aulas de formas farmacêuticas de uso interno e das formas farmacêuticas de uso externo. Então, gente, por aqui a gente se encerra a nossa aula. Bom, estudem para a prova tudo isso que eu passei para vocês. Eu vou passar um resumo para ajudar vocês a estudar na prova também. Então, desde já agradeço a todos e que todos tenham uma boa aula.